Então vamos começar com o caso dessa paciente. Então assim, essa paciente ela chegou ao consultório com esse sorriso, né? Então ela tinha assim, aquela série de tratamentos antigos que a gente fala numa mesma boca, né? Então ela tinha essas coroas que a gente chama de coroas metaloplásticas, né? Ou coroas de vinir, como eram chamadas antigamente. O que são essas coroas? A parte de trás delas, toda aqui em cima, ela é toda de metal e ela só tem uma partezinha fina de acrílico na frente. Então, à medida que essas coroas vão ficando mais velhas, então esse acrílico vai gastando e vai começando a aparecer todo esse metal que está atrás, vai começando a aparecer na parte da frente, né? Fora isso, ela tinha várias restaurações feitas numa época então que a resina também passou por muitas inovações, muitas melhoras. Então as primeiras resinas que surgiam, elas não tinham uma boa qualidade, então elas eram mais porosas, mais amareladas, não tinha como dar um polimento, então elas grudavam mais coisas, né? Então eram mais frágeis, até soltava com mais facilidade. Com também. certeza. Então vai ficando esses dentes assim que cada um tem uma característica, cada um tem uma cor, cada um tem um formato, enfim, não existe harmonia. Numa paciente ainda nova, uma paciente que não tem, tá na faixa dos 50 anos, e às vezes está com um sorriso que acaba envelhecendo a pessoa, né? Em vez de o sorriso rejuvenescer o rosto, ele acaba envelhecendo, tá? Essa paciente também tinha inúmeros problemas de doença periodontal. Então, se vocês forem ver os dois lados dela, os molares aqui, eles estavam extremamente moles quando ela compareceu ao consultório. Então, para ela a queixa, mais ainda do que a estética, era a queixa de que ela não conseguia mais mastigar, porque quando ela mordia o alimento, os dentes na parte posterior, eles balançavam muito, tá? Isso era doença periodontal, já estava num quadro bem avançado, então a gente não conseguiu mais fazer essa doença parar e recuperar esse tecido ósseo ao redor desse dente. Então, todos os dentes posteriores dela, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, foram perdidos, né? Então ela ficou com os dentes de canino a canino, de presa a presa, às vezes como as pessoas comentam, né? Então a parte posterior, se vocês forem olhar, isso aqui tudo já é perda de gengiva, perda de osso, né? Que já está toda a parte da raiz aparecendo, é tártaro em cima dessa raiz, então bastante problemático dos dois lados. Então removemos esses dentes, passando rápido aqui, então, cirurgia de remoção de dentes, muita infecção, tá? E aí refizemos o tratamento dela. Tivemos que fazer enxerto na parte posterior, então dos dois lados foi feito enxerto, aguardamos o tempo para ser feito implante e depois reabilitamos toda a arcada superior com porcelana. Então nos dentes da frente que ainda tinha um pouco de estrutura, a gente fez apenas uma lâmina e nos demais que tinham aquelas coroas de vinir ou que estavam muito sacrificados por N restaurações, a gente removeu todos os materiais antigos que tinham no dente dela e reabilitamos ela totalmente com porcelana, né? Então aqui uma vista do sorriso, então, que nem vocês falam, a harmonia de uma porcelana com caracterização, com a base um pouquinho mais amarelada, com algumas caracterizações na ponta um pouquinho mais transparentes, para deixar um sorriso um pouquinho mais jovem. O perfil, a gente gosta muito, o paciente que vai lá no consultório sabe que a gente bate muita foto. Por quê? Porque na hora da prova, a gente está ali, a gente olha, depois a gente joga essas fotos no computador, analisa se precisa modificar mais alguma coisa, para então concluir o tratamento, né? Então imagina, a paciente chega com um sorriso totalmente amarelado, escurecido, com muita infecção. Então uma coisa que a pessoa relata muito também é o mau hálito, né? Então quando tem esses dentes moles e tem a doença periodontal nada mais é do que um monte de bactérias que estão ali presentes na boca. Então os dentes com aquela mobilidade, muito tártaro, por mais que a pessoa higienize em casa com escova, não consegue remover aquela infecção que está por dentro do tecido ósseo ou que estava agarrada naqueles dentes, como vocês viram na foto. Então, a pessoa fica com mau hálito, logo que ela escova os dentes, logo depois vem o mau hálito, e isso realmente começa a se tornar uma coisa incômoda para ela, porque ela começa a ter vergonha de conversar ou de estar perante as pessoas. E esteticamente também, a gente não tem nem como comparar como um sorriso, como os dentes podem rejuvenescer uma pessoa, né? Como ela pode ficar com o tratamento, ter realmente coragem de sorrir, de se alimentar bem, que no caso dela era uma queixa muito grande de não conseguir se alimentar adequadamente pela doença periodontal,
E aqui os dentes extremamente firmes, bonitos, ela podendo dar uma série de gargalhadas, né? Nesse bloco, pessoal, seria isso. Então mostramos, eu acho que tem mais um casinho, não, vou mostrar mais um caso rapidinho para vocês, dessa paciente que usa uma prótese total superior. Então ela também tinha, se vocês forem olhar, esses 2 caninos também tinham sido colocados na prótese porque ela tinha esses 2 dentes, daí vai ser sendo feito remendo, o remendo em cima do remendo, e no fim a gente fez um tratamento novo para ela, colocamos implantes na parte de baixo onde ela não tinha e fizemos uma nova prótese superior por enquanto para ela estar utilizando. Então só de fazer uma reabilitação, de trocar uma prótese, fazer uma prótese bem adaptada, uma boa oclusão, a gente já consegue modificar bastante o sorriso dessa paciente. Independe do se é sobre implante, que a gente sempre tem mostrado muita coisa sobre implante, é um tratamento extremamente simples. É meramente a troca de uma prótese total superior. Então, a parte de montagem dos dentes, de planejamento, de seleção de cor, seleção do dente, independe se é sobre implante ou não. Com certeza. O que a gente fala é a importância da reabilitação, de você saber aonde tem que colocar os dentes, qual a posição dos dentes perante o lábio, qual a posição dos dentes perante a arcada inferior, a reabilitação de toda essa dimensão vertical. Então, tudo isso é que torna o tratamento eficaz.